Eu comecei nas turbinas hidráulicas, fui projetista, comissionei turbinas de usinas, trabalhei na montagem, Balbina, Samuel, Tucuruí, e tive uma carreira, agora indo para os 34 anos, em que eu trabalhei na Comissão de Energia do Senado, trabalhei em estatal, trabalhei em empresa privada, em geração, em transmissão, em distribuição, fui comercializador, fui regulador, fui governo, fui. Então, isso me deu assim uma oportunidade de enxergar vários ângulos e de conseguir sentar em várias cadeiras. E é um pouco isso que eu vou compartilhar aqui com vocês, tentando comentar por que o Brasil, né, é o país da energia barata e da conta cara. Né, e como é que essa pandemia nos afeta. Né? Eu tenho dito, o Brasil, o setor elétrico é como se fosse um brasileiro, né, obeso, hipertenso, sedentário, fumante, né? Então vem a pandemia, claro, ele precisa se proteger, precisa se isolar, precisa se cuidar, mas a pandemia vai acabar. E esse brasileiro obeso, hipertenso, sedentário, fumante, vai ter que mudar os hábitos, vai ter que mudar os hábitos alimentares, vai ter que se matricular numa academia, né? Vai ter que melhorar, né? Porque não é apenas uma questão de sobrevivência. Né? O problema estrutural do setor elétrico, o custo do problema estrutural é muito maior do que qualquer coisa que a gente esteja falando de conta Covid ou de equilíbrio econômico financeiro de distribuidora. Portanto, ele deve ser o foco da agenda. Né? E ele está ameaçado que os problemas estão se acelerando, as tecnologias novas estão chegando, os novos modelos de financiamento, o novo papel do Estado, as pressões internacionais pela descarbonização, e o papel dos consumidores querendo ter voz no mercado, querendo arbitrar entre diferentes energéticos. Então, isso tudo traz um grande desafio para o setor. E aqui no Brasil, os 3Ds da energia, a gente tem ouvido muito falar nisso, né? Na descarbonização, na descentralização e na digitalização. Aqui no Brasil, eu acho que a gente precisa ter um quarto D, que é a descomplicação. A complicação, o que nós construímos para o setor ao longo do tempo, tornou ele extremamente vulnerável e nós precisamos botar uma lupa, analisar o setor e descomplicar ele, desmontar um conjunto de mecanismos que tornaram o setor muito, muito ineficiente. E é isso que eu vou apresentar aqui e queria que vocês me ajudassem a polir as ideias. Mas, primeiro, parte do que eu vou tratar é o que eu assim, chamei do desafio do relojoeiro. Quer dizer, o setor é uma máquina, não é uma máquina, eu sou engenheiro mecânico, mas ou um circuito, um sistema. É um setor histórico que nasceu de uma visão estatal de repasse de custos e que buscava eficiência pela gestão do sistema. Eram as intervenções de governo, a lógica da tarifa pelo custo, as decisões centralizadas que iam trazer resultados em termos de segurança, né, e preço mais baixo. E esse setor ele passou a conviver com duas lógicas diferentes. Essa, a lógica centralizada e a lógica de mercado, uma mais estatal, uma mais privada, uma mais centralizada e uma mais descentralizada. E é esse conflito de duas realidades diferentes, não é, que nos desafia. Porque se a realidade de visão centralizada, estatal, de governo, ela é muito dependente de pessoas boas e de boas intenções, né, a lógica competitiva de mercado ela é muito dependente de regras boas, né, e de não de um bom controle, mas de um bom acompanhamento. Então, são dois modelos que se baseiam em premissas completamente diferentes e muitas vezes a gente termina tendo regras que não são tão boas e pessoas que não são tão bem intencionadas no setor. Nós vamos investir em ter custos de controle, controlar os agentes públicos, ver se tem alguém roubando, criar indexadores de eficiência, ou nós vamos avançar em ter custos de transação, e permitir que o mercado traga respostas. Mas, na verdade, o setor sempre foi visto como uma máquina em que as peças se encadeiam. Você tem bielas, você tem pistões, ou como um relógio. Você tem correias, você tem polias, e aquela máquina, você olha para ela, você compreende a máquina. É a lógica de
causas e consequências, ação e reação. O setor como um mecanismo, um relógio, né, que tem um objetivo, um sistema que tem um propósito. Não é como se o setor tem um propósito, uma missão, que é ofertar ao menor preço, com segurança, energia para a sociedade. E essa máquina está em constante manutenção, em constante aperfeiçoamento, sofrendo intervenções de engenharia, intervenções das ciências exatas, né, para modelar, para controlar, para definir as reações da máquina. A máquina, entra carne, sai linguiça. E essa máquina traz os resultados e nós, como engenheiros, trabalhamos na máquina. A ciência, a inteligência a serviço do resultado. E nós estamos estudando, simulando, prevendo, modelando, controlando, com esse objetivo de preço baixo e segurança. No fundo, a visão do setor é: pode deixar, a gente entende, a gente vai resolver, o mercado paga a conta porque é muito complicado, é melhor a gente assumir as decisões, que é mais barato assim do que entregar isso ao Deus dará. E, no fundo, o setor se protegeu com essa complexidade, não é negócio para não iniciado, não, a gente diz para quem é de fora, não se meta aqui com a sua lógica da economia ou do mundo real, porque aqui é diferente. Pode dar errado, pode dar um apagão, é muito caro, né? E o setor criou mantras, como aquele que a gente ouviu há muito tempo, né? De que energia barata é que não existe. Então, se energia barata é que não existe, 200 é caro, mas olha, 300 é muito mais caro, e 300 é ruim, mas 500 é muito mais caro, e 500 é ruim, mas podia ser 1.200. Então, como a energia mais cara é que não existe, eu, sistema, tenho que trabalhar para lhe garantir a sua energia, porque você precisa dela e eu vou buscar os meios para lhe atender. Então, essa é uma lógica que tem uma certa arrogância técnica que dominou o setor. Fez um setor blindado da economia real, quer dizer, protegido, contratos de longo prazo, um conjunto de regras, de direitos adquiridos, equilíbrio econômico-financeiro, o setor que se blinda no discurso da complexidade e afasta muito e desmoraliza a crítica que vem de fora. Ele não diversifica em geral. Assim, e no final se estabelece nela, no setor, quase uma conspiração contra o consumidor. Todo mundo aceita tudo, desde que aquilo não me afete e, de alguma forma, vire um custo que é repassado ao consumidor. E se o custo é resultado de uma boa intenção, intenção de proteger, intenção de dar segurança, intenção de garantir que não falte energia, porque, afinal, energia mais cara é a que não existe, se é uma boa intenção, tudo bem que o consumidor pague, que a sociedade pague, que se eu errei com a boa intenção de modelar melhor, de controlar melhor, de decidir melhor em nome da sociedade. Agora, no fundo, esse jogo terminou fazendo com que os agentes aprendessem isso. Muita gente bem intencionada trabalhou esse relógio para que ele marcasse melhor a hora, mas os agentes do setor aprenderam o jogo cartorial, e começaram a buscar nas regras do jogo as suas oportunidades, e não na competição. Quer dizer, no setor da economia real, se tem uma oportunidade de ganhar muito, ela é limitada. Digamos assim, alguém começa a ganhar dinheiro, e para dar um exemplo bem tosco, naquelas sorveterias que você comprava o sorvete e botava o amendoim, a jujuba, a calda de chocolate. Daqui a pouco, toda esquina tinha uma lojinha daquelas de sorvete, aquilo, e daqui a pouco o preço caiu e daqui a pouco a oportunidade acabou. Quer dizer, a imitação, a competição, a arbitragem entre os mercados elimina e vacina os setores da economia real, a liberdade do consumidor, o poder de escolha do consumidor, vacinam outros mercados das distorções que foram se acumulando no setor elétrico, que é quase um capitalismo que não tem aquela destruição criativa de Schumpeter. O sistema
pune muitas vezes os vitoriosos e protege os perdedores. É uma tendência muito forte. O setor virou, de certa forma, um fim em si mesmo e se tornou vulnerável à captura por todos os interesses, né? Interesses legítimos, interesses ilegítimos, interesses de mérito, interesses sem méritos, ele ficou capturável, né? E essa é a história do que aconteceu ao longo do tempo. Eu mesmo, na minha carreira, demorei muito a me desemocionalizar, quer dizer, não ver isso como uma coisa do bem contra o mal. É quase que um processo natural, não é para fazer julgamento de valor. O mercado e as oportunidades aproveitam esses caminhos, a gente tem que entender eles e tentar atuar. Quer dizer, o setor que seria uma máquina, descrito como uma máquina, ele passou a ser mais um ecossistema, né? Ou um conjunto de ecossistemas. Quer dizer, ele é muito mais caótico do que organizado, do que sistêmico, do que seguindo as leis da ação e reação. É quase que um processo evolutivo em que ele não tem, de fato, muita lógica. O objetivo dos agentes do setor é sobreviver e se reproduzir. Então, de repente, se o meio ambiente é o ambiente do cerrado, você não vai encontrar um ursinho panda, você vai encontrar um tamanduá, porque é ele que tem a unha para furar o formigueiro, ele que tem a língua para pegar a formiga. O ursinho panda não sobrevive. Então, assim, e esse sistema produziu muitos ornitorrincos no setor. Quer dizer, aqueles seres de bico de pato, mamífero que bota ovo e que tem veneno e que vive na água. Então, mas culpa do ornitorrinco, não culpa desse meio ambiente que foi estimulando e permitindo essas variações. Então, a realidade, tem uma realidade do setor que é a que a gente enxerga. Geração, transmissão, distribuição, medição, mercado, o que a gente apresenta, o que a gente... Mas, na verdade, tem uma outra realidade. Aí, Barroso, eu lembro das histórias do Super-Homem, que tinha um mundo bizarro. Não sei se você leu isso. Tinha um mundo real e um mundo bizarro. Então, para dar um exemplo mais novo, esse seriado do Stranger Things, que tem um mundo invertido. Quer dizer, tem a nossa realidade e tem uma outra dimensão paralela que a gente não vê, mas que se comunica com a nossa e decide muitas vezes o nosso ambiente. Ou o mundo antimatéria aí dos meus robôs, da série do Perdido nos Espaços. Quer dizer, é esse outro setor elétrico, esse universo paralelo que a gente não enxerga, que, no fundo, define o nosso dia a dia. Quer dizer, nesse funcionamento não tem um criador onisciente, não tem um objetivo, não tem uma moral, não tem um resultado. É esse ecossistema que a regra de sobreviver e se reproduzir, caótico, desordenado, servindo aos mais variados interesses, que domina o setor. Quer dizer, o setor elétrico foi o principal elemento, junto com o setor de óleo e gás também regulado, para financiar um projeto político no Brasil. É um projeto político de 30 anos governar o Brasil a partir dos recursos gerados pelas intervenções sobre o setor elétrico, das grandes obras e das empreiteiras, da Sete Brasil, de Belo Monte, quer dizer, financiando um projeto de poder. O setor se prestou a isso. E, nesse modelo, ele promoveu as alianças mais contraintuitivas, quer dizer, os sindicatos que defendiam os trabalhadores, ou deveriam defender, se aliaram aos grupos políticos que ocuparam as estatais. Os sindicatos apoiavam os grupos políticos que roubavam nas estatais em nome da proteção aos direitos sindicais, aos salários, aos resultados, à participação nos resultados, numa aliança em que partidos de natureza diferentes também se juntaram em torno do setor, capturando o setor para favorecer um grande projeto nacional, com uma engenharia gigantesca para viabilizar grandes obras, diluir custos, mascarar, escamotear custo no GSF, no MRE, para que os outros geradores escondessem o real custo daquela energia, escondendo o custo da transmissão, criando 1000 mecanismos para permitir que o setor servisse a esse grande interesse.
Mas não é só esse, são centenas de pequenos interesses, pequenos ecossistemas no setor, nesse mundo paralelo que a gente não enxerga e que termina definindo muito o real. E aí vem como no romance policial, não é? Tem aquela máxima, cherchez l'argent, quer dizer, procura o dinheiro. Você vai procurar o dinheiro para entender onde estão as forças que movimentam o setor. Dinheiro e poder. Dinheiro e poder, que são duas moedas conversíveis, não é? Como dólar e real. Você converte poder em dinheiro, converte dinheiro em poder, não é? Mas é esse jogo de economia e de política, não é? Que tem ganhos locais, tanto na economia quanto na política. Os ganhos são locais, não são sistêmicos. É a empresa que tem lucro e é um determinado segmento da sociedade que ganha, né? Um pedaço da sociedade, uma região, um segmento, não é? E esse é o jogo do fazer o bem distribuído em troca do mal, o bem localizado em troca do mal distribuído, é que marcou o setor. Quer dizer, se eu contrato uma térmica cara em Criciúma, eu dou ICMS, eu dou dinheiro para o prefeito, eu jogo empregos no local, né? Eu beneficio aquela região, não interessa se a energia é mais cara. Isso é meio centavo a mais no Brasil inteiro, mas para Criciúma é um espetáculo. Para Criciúma é um espetáculo. E esse é o jogo. Quer dizer, são os aerogeradores numa determinada região, né? Os interesses pequenos vão capturando o setor e moldando ele através dessas forças, especialmente nas MPs, né? Que é onde os interesses econômicos localizados se encontram com os interesses políticos localizados, num processo que as decisões têm que ser tomadas rápidas, a MP vai caducar, aquilo é necessário, e se você olhar o histórico, em cada MP, exceto na nossa, o setor acumulou bilhões de custos adicionais para repetir esse modelo de praticar o bem localizado em troca do mal distribuído. E os benefícios, os beneficiados, eles passam a influir no ambiente. Quer dizer, então, eles passam a construir o próprio ambiente para ter ganhos dentro dele. Foi assim no subsídio, por exemplo, das energias renováveis, que construíram alianças poderosíssimas dentro do Congresso e deformaram o setor para conseguir ter os resultados. E aí tem um movimento secundário, Barroso, que é o movimento do cara oportunista que conhece a regra e, ao perceber a regra, constrói um caminho para se beneficiar dela. E aí o agente de governo fica com raiva e diz assim, eu vou fazer uma nova regra para impedir aquele comportamento oportunista, e o mercado, como é mais ágil, mais inteligente e tem um interesse econômico maior, desenvolve um segundo mecanismo para operar a regra que veio neutralizar o efeito que não se gostou da regra anterior. Um oportunismo secundário, que gerou enormes oportunidades de arbitragem. Quer dizer, você cria uma referência de preço, que ela tem o objetivo de agregar uma informação, mas o governo tem uma aversão ao risco maior do que o mercado. Então, toda vez que o governo acha que vem um tsunami de preço alto do futuro, ele intervém. Ele despachava a térmica fora da ordem de mérito. Aí o mercado aprende a fazer isso e diz, opa, se o governo tem uma aversão ao risco maior do que a minha, o preço de curto prazo é estruturalmente mais baixo do que o preço de longo prazo. Então, eu vou comprar contrato de curto prazo e vou vender no longo prazo. Eu vou arbitrar contra isso e vou ganhar contra isso. E os setores, eles conspiram. Quer dizer, quando o gerador hidrelétrico é deslocado pela eólica, ele não quer a compensação da eólica, ele vai buscar do consumidor. Quer dizer, é um pacto, não é? Um pacto de não agressão. Uma vez um segmento de PCH veio nos dizer que o painel solar consome mais energia para ser produzido do que gera. E a gente dizia, bota isso no debate, contribui na consulta pública com essa informação. E o agente dizia, não, não vou fazer isso porque não é ético uma fonte falar mal da outra. Não é ético. Quer dizer, e é ético jogar o custo todo para o consumidor pagar. Quer dizer, o setor ele se pacificou e passou a cada segmento defender o seu espaço nesse jogo, e especialmente quando algumas empresas estão posicionadas em vários elementos. Então, a empresa de distribuição usa o dinheiro da eficiência energética
para doar metade do painel que a empresa de geração distribuída dela está fazendo na casa do consumidor. E aí ela captura o resultado na empresa de geração distribuída e aumenta o custo para o mercado regulado. E depois ela corre para o regulador para pedir uma compensação. Mas enquanto isso não foi resolvido, ela é distribuidora, mas ela não quer que o gerador, na pandemia, diminua o montante contratado. Ela quer pagar o montante contratado, mesmo com sobrecontratação, porque ela está posicionada dos dois lados. Ela está operando o sistema para ganhar nas várias posições. E os relojoeiros, nós, os relojoeiros, corremos para mudar a engrenagem e para tentar evitar isso. Quando, na verdade, esse é um problema do setor e ele é muito maior a parte invisível do que a parte visível. A parte visível é a CDE. A gente pode fazer a conta, botar o número, enfrentar, mostrar os absurdos da CDE. Mas, na verdade, o setor se tornou um grande mecanismo de transferência de renda entre segmentos do mercado, entre partes da sociedade, entre regiões do país, entre geradores privados. Quer dizer, a PCH, que ela faz o projeto dela, ela faz a hidrologia do projeto dela, tem uma tentação enorme de fazer ela pequenininha, o mesmo que o governo fez em Belo Monte. Aumentar a garantia física dela e se tornar uma compradora líquida do MRE, ganhando rentabilidade em troca dos outros geradores. Mas num movimento que se repete em muitos segmentos do setor e alguns se tornam sócios da ineficiência. Quanto pior setor se torna, mais o meu nicho se torna melhor. O próprio governo é assim, porque quanto pior o setor fica, mais imposto ele arrecada, porque a base de custos do setor sobe. Quando a gente foi interligar o Acre lá, o governador do Acre disse de jeito nenhum. Se você interligar, eu paro de gerar energia térmica que diminui 25% da minha renda do Estado. Então, não esse relógio, mas esse ecossistema caótico é o que define o funcionamento do setor. E é um ecossistema que a gente tem, talvez, muito pouca fauna, quer dizer, muito pouca flora para muita fauna. Quer dizer, muito pouca gente produzindo massa com fotossíntese e muito herbívoro comendo. E pouco herbívoro para muito carnívoro e muito parasita. Tudo isso se sustenta porque tem o consumidor lá alimentando esse ecossistema, com exemplo de todo lado, nos do MRE, nos projetos estruturantes, nos que operam a formação do preço, em todo tipo de projetos. O projeto de Itaipu, em que o Paraguai morde o nosso setor, pegando energia não associada à potência contratada, e como metade dos investimentos sociais são para lá e eles pagam 15% do custo, aumentando os custos sociais. Então, todo mundo morde um pouquinho o setor. Do Paraguai ao nosso projeto estratégico de ter uma indústria nuclear brasileira e um submarino nuclear e uma... Ok, fantástico, o Brasil precisa ter isso. Quem paga? O setor elétrico. Quer dizer, o problema não é de mérito. Muitas dessas iniciativas têm mérito. O problema é quem paga. E, no final, a solução de botar o consumidor para pagar e permite aquelas alianças, a aliança do investidor da Eletrobras, da corporação da empresa e do projeto do governo estratégico. Todo mundo conspirando contra o consumidor para botar um prejuízo privado na forma de energia de reserva, que, por sua vez, é uma distorção. E o novo no setor, o novo que deveria vir para contestar, entra pelo caminho do velho, do subsídio, o que o movimento do taxar o sol, com ataque a biografias, com um lobby pesado no Congresso, cruzou fronteiras que o lobby das empreiteiras não tinha cruzado. Então, é um novo vindo pelo caminho do velho e contra a inovação. Quer dizer, a energia incentivada, o desconto no fio e o sistema prestar de graça o serviço que uma bateria prestaria impedem que, no Brasil, as baterias venham questionar o sistema. Elas não vêm, não porque elas não compitam contra as ineficiências do sistema, porque as ineficiências ajudam quem compete com elas. Então, nós atrasamos a inovação
porque o novo veio no caminho do velho no Brasil. E, claro, todo mundo corre para isso, né? O incentivo da transmissão, todo mundo conspira para aumentar a transmissão. A transmissão virou um monstro por si só. O governo quer transmissão, porque aumenta a segurança do sistema, porque ele anuncia investimento, ele anuncia emprego. O regulador quer transmissão, o operador quer transmissão, porque aumenta a segurança, ele não vai ser acusado de falhar. Não é? Os investidores querem transmissão, as distribuidoras querem transmissão, porque elas deslocam, quando a tarifa está cara, investimentos que seriam na distribuição para transmissão. E os transmissores querem e ainda querem operar a troca dos ativos antigos por ativos novos com OC regulatório, jogando 30 bilhões a mais na conta do consumidor, porque ninguém está vendo, ninguém entende esse sistema, e todo mundo, no fundo, quer jogar o jogo. A distribuidora pequena, que tem consumidor de baixa renda, corre para cadastrar o consumidor como baixa renda. Usa a eficiência para baixar a carga dele, para ele cair no padrão do baixa renda, e aquele custo vira CDE. Então, ela troca um risco de mercado dela pela exportação de um custo que todo mundo paga, especialmente o consumidor industrial, porque a CDE é indexada no consumo de energia e não na conta final. E todos os movimentos, as prefeituras na iluminação pública. Tem empresa da Abrace pagando 6 milhões de reais por mês por iluminação pública da prefeitura, com 2 postes na frente da fábrica, que a prefeitura usa aquilo para pagar a escola, para pagar o prefeito, para pagar convênios da empresa de iluminação pública com a prefeitura. Então, o Paraguai morde, as prefeituras mordem, o projeto nuclear morde, a geração distribuída morde, o outro morde, muitas vezes, de uma maneira, o comercializador morde ao arbitrar contra o preço. Mordidas que não estão visíveis na CDE. A CDE é a ponta do iceberg. E, às vezes, por motivos defensivos. Quer dizer, vamos lá, demanda é um grande problema hoje da indústria. Uma indústria que está consumindo 10% da demanda tem que pagar 100% da demanda, não é essa a regra? Então, eu faço um swap do meu 10% por energia incentivada, mesmo que eu compre energia incentivada por R$300, como eu vou pagar demanda pela metade, eu deixei de pagar 50% da demanda. Eu criei um movimento que eu joguei o meu custo para o outro. É ilegítimo? Não é ilegítimo. Os contratos fake de energia incentivada, e autoprodução, em que você não negocia megawatt-hora, você aluga o título de propriedade de uma usina solar ou eólica. É uma maravilha, você começa nesse contrato pagando menos R$70 de encargo, e mais 40 de fio. Então, olha que maravilha, os outros estão pagando para mim, eu vou desenvolver esse mercado contra o sistema, enquanto está todo mundo querendo mexer no reloginho, aperfeiçoar o PLD, garantir o planejamento com isso e com aquilo, e por trás desse jogo o mercado está correndo e desenvolvendo todos esses contratos malucos e esses mecanismos malucos que, como você disse uma vez num evento, se retroalimentam, a espiral da morte, porque cada consumidor que migra para isso, ele baixa o preço spot, que é mais energia de custo variável zero que entra, aumenta a liquidez do mercado livre, porque é mais distribuidora vendendo no leilão de sobra, e aumenta a atratividade do próximo que vai sair, porque o custo do bobo que ficou aumentou. Então, esse modelo que a gente tem que olhar para ele com muito cuidado, é que, no fundo, nos leva para uma espiral destrutiva. E, portanto, essa captura por diversos interesses, a captura que define o mercado. E a incapacidade, eu acho a incapacidade mesmo, de haver uma compreensão do que está acontecendo. Quer dizer, a gente tira a radiografia do relógio, mas a gente não tira a tomografia computadorizada que vai revelar esse outro ecossistema que tem por trás, que é ali que está a doença. Então, a gente não enxerga esses movimentos e não atua sobre eles, continua atuando no New Wave, no PLD, não sei o quê, no planejamento, enquanto esse movimento estimula o setor, promove essa multiplicidade de interesses que se reflete no mercado de trabalho das associações, que hoje
eu até faço parte dele, não é? E captura, inclusive, o mundo da consultoria. Hoje, boa parte do mundo da consultoria trabalha para construir argumentos que não estão ligados ao relógio, estão ligados ao ecossistema, estão ligados a esses outros movimentos, mas as consultorias trabalham para justificar. Vai gerar tantos empregos, vai diminuir tantos quilos de carbono na camada, vai reduzir a camada de ozônio, vai aumentar a segurança do sistema, mas, no fundo, né, nos afastam do padrão de eficiência e de produtividade e não nos aproximam. Né? Bom, então, para finalizar, e agora? Como é que fica esse cenário? A pandemia está acelerando isso. O setor correu para o colo do governo, pediu proteção, e o governo começou a atender antes de sentar para discutir. Então, muito gerador está tendo o waiver do BNDES no seu pagamento do financiamento, porque se posiciona como se estivesse na economia real, e está tendo no setor a garantia da receita integral, porque se posiciona como se estivesse no mundo protegido do setor elétrico. Então, esse pessoal, na pandemia, vai fazer caixa. Vai sair muito melhor num cenário em que os outros estão piores, vai sair comprando e crescendo contra o consumidor, se capitalizando na crise, né? Com o aumento da sobrecontratação, das tarifas reguladas. E o que fazer para isso? Aí, Barroso, a resposta sempre teve com você. O que fazer é enfrentar a agenda de desmascarar tudo isso, de descomplicar, é o quarto D. Melhorar a informação de preço, melhorar a informação sobre atributo, realinhar quem compra e quem vende, o que está sendo vendido e o que está sendo comprado, e fechar essa cadeia sem que essa relação exporte custos, riscos para os outros agentes do sistema e desmontar essa gigantesca teia de movimentos que destroem valor para a sociedade. Quer dizer, ao contrário do setor industrial, quer dizer, quem é que gera valor numa cadeia produtiva? Numa cadeia do automóvel, por exemplo, se eu tenho um banco que é mais confortável e é mais bonito, o consumidor do carro diz: opa, eu quero um carro com esse banco, eu estou disposto a pagar mais por ele. Então, eu gero valor para a cadeia, o consumidor tem uma percepção melhor de valor, a cadeia ganha, o consumidor ganha e eu ganho porque eu inovei. Eu aumentei a percepção de valor para ganhar. No setor elétrico, não. Eu ganho destruindo valor para o consumidor, num processo contraintuitivo, operando a regulação e esse relógio que a gente acostumou a mexer e controlar.